André Borges, o que é que você achou do que disse o ex-presidente Lula sobre o comportamento nesse episódio do presidente Bolsonaro? Olha, primeiro a gente tem que ver qual é o fato que ele está se referindo. Você tem o presidente da República visitando uma ONG e ele se refere várias vezes a essa visita, não só no podcast Paparazzo Rubro-Negro, né? Mais uma contribuição do jornalismo rubro-negro para o mundo, mas não foi só nesse podcast, né? Em outras situações ele havia contado a mesma história da mesma visita, onde ele vai numa ONG que claramente não tem nada a ver com prostituição, mas ele usa essa história para dizer, nem dá a entender, para dizer que as meninas adolescentes que vêm da Venezuela numa situação de pobreza, muitas acabam se prostituindo. E ele conclui isso porque elas estavam se arrumando num sábado. E ele fala isso gritando. É isso que você quer para suas filhas? Menina de 14 anos se arrumando, bonitinhas. Não teve uma vez, eu vi vários vídeos, todas as vezes, ele cola no 14 anos bonitinha. Ele faz uma análise estética. Ele olha as meninas, dizem que elas são bonitinhas e arrumadinhas, mas como elas são pobres, venezuelanas, ele já cola nisso a ideia de que elas estariam se prostituindo. Quando ele visitou uma ONG que não tem nada a ver com prostituição, isso também está claro. Então, assim, é difícil você entrar no mérito de pedofilia ou não pedofilia, enfim, isso está aí na guerra política. Mas a atuação do presidente da República, nesse caso específico, é uma atuação difícil de defender, porque ele, no mínimo, se ele vê uma situação de exploração sexual de adolescentes, que seria, né, o que ele está denunciando, ele não tem que falar isso em live, em podcast, ele tem que ir à polícia, ele tem que ir ao Ministério Público. Existem órgãos competentes para você levar essa denúncia. Lembra também esse caso recente horroroso também da senadora eleita Damares Alves, ex-ministra, onde ela fez uma descrição muito gráfica do que seria um abuso sexual de crianças e que não há nenhum registro de o que ela fez, né, com essa informação, aonde ela levou, para quem ela denunciou. Então eu acho que aí é que está o ponto. É mais do que a gente discutir se a campanha A usou, falou isso, falou aquilo, mas a atitude de Damares Alves e de Jair Bolsonaro, ao tomar contato com suposta exploração sexual infantil ou prostituição, o que eles fizeram? Né, como autoridades, uma como ministra, o outro como presidente da República. Eu acho que aí é uma situação perturbadora, que nós precisamos entender que tipo de que tipo de conduta deveria ter sido feita, qual foi a conduta que aconteceu e o que nós podemos concluir desse episódio. Mais do que entrar no mérito do uso, né, desse negócio de chamar de pedófilo, que na verdade é uma coisa que a gente está vivendo essa época de guerra política, onde os xingamentos são os mais baixos o dia inteiro, o tempo inteiro. Então, vamos fugir um pouquinho desse barulho e pensar, eu acho que em respeito, inclusive, a essas meninas que o Brasil recebeu, né? Você chegar e visitar uma ONG onde elas estão aprendendo ali maquiagem, alguns serviços e tal, e é recebido pelos pais dela, pelas aquelas pessoas, e você colar que elas estariam se prostituindo. Até onde eu sei, não há nenhuma evidência disso, apenas porque elas eram bonitinhas e estavam arrumadas no sábado. E ele fala isso com muita convicção, gritando e tal, nas vezes que ele se refere a esse assunto. E, mesmo que fosse verdade, não se toma nenhuma atitude, é um episódio ainda controverso e perturbador.